Vamos lá. Essa questão aqui ela é bugante. Vocês vão ter que prestar bastante atenção para entender aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente poder entender todos os detalhes. Extremamente simples, não tem nem conta para poder fazer, só que você precisa de uma certa cautela nela. A 14 para quem tem restaurante é mole. Show de bola. Eu achei essa questão muito confusa, sério. Eu achei ela muito confusa. Pensar nela pela primeira vez foi dolorido. Mas depois que você entende ela, é extremamente simples. Vamos lá, vamos entender ela. Para fazer um hambúrguer saboroso, a primeira das técnicas que os profissionais usam é o blend de carnes. Isso é, a mistura entre diferentes cortes de carne. Mas para o hambúrguer ter personalidade e sabor inigualável, é preciso escolher pelo menos 2 cortes de carne para chegar a um resultado único. Sabendo disso, um chefe desenvolveu 3 receitas de hambúrgueres com até 3 tipos de cortes de carne diferentes, H1, H2 e H3. O que ele está chamando de H1 aqui é hambúrguer 1, hambúrguer 2 e hambúrguer 3, cujas proporções em gramas de carne estão representadas na tabela 1. A tabela 2 fornece o preço em reais de cada quilograma de corte de carne em 3 fornecedores diferentes, porém com a mesma qualidade, F1, F2 e F3. Então F são os fornecedores, fornecedor 1, fornecedor 2 e fornecedor 3. Já a tabela 3, vou chegar aqui um pouquinho para cima, ó. Já a tabela 3 fornece a quantidade de cada tipo de hambúrguer que será produzido em cada fim de semana. Com a intenção de comprar carne suficiente para um fim de semana, o chefe precisa escolher qual fornecedor oferece o melhor preço, o que torna necessário completar a tabela 4. Então olha só, vamos lá. Vamos entender cada uma dessas matrizes aqui. Essa primeira tabela aqui, ela mostra cada tipo de hambúrguer que vai ser produzido. Hambúrguer do tipo 1, hambúrguer do tipo 2 e hambúrguer do tipo 3. Cada hambúrguer é um mix de carnes. Por exemplo, o hambúrguer do tipo 1, ele leva picanha, alcatra e maminha na mesma proporção. 50 gramas de picanha, 50 gramas de alcatra e 50 gramas de maminha. Mistura tudo e você faz o hambúrguer do tipo 1. Beleza? Hambúrguer do tipo 2 tem 100 gramas de picanha, 50 de alcatra e não tem maminha. Então é um hambúrguer que só leva picanha e alcatra. Já o hambúrguer do tipo 3 não leva picanha. Então é isso que significa os dados dessa tabela 1. Beleza? Vamos para a tabela 2. Agora a gente tem uma lista de fornecedores aqui, ó. O fornecedor 1, ele cobra R$ 32,00 no quilo da picanha, enquanto o fornecedor 2 cobra 35, enquanto o fornecedor 3 cobra 41 no quilo da picanha. O fornecedor 1 cobra R$ 26,00 no quilo da alcatra e por aí vai, beleza? Então isso daqui é uma tabela de preço para cada tipo de carne em cada fornecedor. É uma cotação isso daqui. Então é assim que a gente faz a leitura da tabela 2. Já a tabela 3 mostra a quantidade de hambúrguer de cada tipo que vai ser fabricado, que vai ser produzido pelo restaurante no final de semana. Então olha só, no final de semana eles vão fabricar 50 hambúrgueres do tipo 1, 60 do tipo 2 e 90 lanches, 90 hambúrgueres do tipo 3. É isso que significa essa terceira tabela. E aí, o que a gente está querendo calcular? A gente está querendo calcular o seguinte: para cada tipo de hambúrguer nessa composição, se eu fizer a compra em cada um desses fornecedores aqui e fabricar essas quantidades de lanche que eu tenho aqui, vai sair quanto no fornecedor 1, no fornecedor 2 e no fornecedor 3? Imagina que eu vou fechar só com um fornecedor. Imagina que eu vou chegar para o fornecedor 1 e vou falar: cara, me vê aí, picanha, alcatra e maminha suficiente para fabricar 50, 60 e 90 hambúrgueres desses tipos aqui. Quanto que vai dar a conta? E está aqui o valor total da conta, beleza? É isso que está dizendo aqui a tabela 4. O que o exercício
está esperando da gente? Representando as tabelas 1, 2, 3 e 4 pelas matrizes A, B e C e D, respectivamente, a operação matricial necessária para completar a tabela 4 será... Então, quais são as operações que eu preciso fazer entre essas tabelas aqui para poder conseguir chegar com o valor final de cada fornecedor aqui nessa última tabela? É isso que eu estou querendo calcular. Então, olha só. Repara o seguinte. Seguinte. Você tem aqui as quantidades, né? Por exemplo, eu tenho aqui a quantidade em gramas de picanha, alcatra e maminha que eu vou utilizar no... Eu tenho aqui a quantidade em gramas de picanha, alcatra e maminha que eu vou utilizar para poder fazer o hambúrguer do tipo 1. E eu quero saber quanto que eu vou gastar na compra da picanha, alcatra e maminha com cada um desses fornecedores aqui. Qual é a operação matricial que eu preciso fazer? Sempre que você faz uma multiplicação matricial, você multiplica a linha da primeira matriz, com a coluna da segunda. Multiplicação matricial é assim, ó. Você tem aqui uma matriz, ó. Você coloca outra matriz aqui, você tem que lembrar de multiplicação matricial, senão que eu vou falar que vai estar aparecendo grego. Eu não vou revisar a operação passo a passo aqui com você não, tá bom? A gente pode fazer isso num outro momento, com outro exemplo, mas senão a questão vai ficar muito longa. Mas você multiplica a linha da primeira matriz com a coluna da segunda. Então, olha só. O que eu estou querendo multiplicar? Eu estou querendo multiplicar os dados dessa coluna aqui, por exemplo, com os dados dessa daqui, olha. Eu vou gastar 50 gramas de picanha e vou pagar R$ 32,00 para o fornecedor 1. Vou gastar 50 gramas de alcatra e pagar R$ 26,00 na alcatra para esse mesmo fornecedor. Vou gastar 50 gramas de maminha e pagar R$ 19,00 no quilo da maminha para esse mesmo fornecedor. Então, o que eu preciso fazer para poder calcular quanto que eu vou gastar com o fornecedor 1 para produzir o hambúrguer 1? Multiplicar esses valores, é ou não é? Essa coluna com essa coluna aqui, eu preciso multiplicar esses valores e somar tudo. Ou seja, o tanto que eu gastei na compra da picanha, da alcatra e da maminha com esse fornecedor 1. Isso é uma operação de multiplicação matricial. Só que é o seguinte, aqui eu tenho coluna com coluna. E eu preciso multiplicar linha com coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tombar essa tabela aqui. Então, eu vou pegar a matriz B, e vou dar um tombo nela. Eu vou calcular a matriz transposta da matriz B. Quando eu der um tombo, essa coluna ela vira linha. E aí depois eu multiplico isso pela matriz A. Assim eu garanto que eu consigo efetivar essa multiplicação aqui, ó. Então, B transposta vezes A vai me dar o resultado dessa conta. E aí depois eu multiplico isso daqui pela matriz 3, pela matriz C. Porque aí eu vou obter cada uma das quantidades aqui. Vou multiplicar o que eu vou gastar na fabricação de cada hambúrguer com cada fornecedor pelas quantidades de hambúrguer que eu vou produzir. Então, B transposta vezes A vezes C. Agora é o seguinte, aqui eu estou trabalhando com quilo e aqui eu estou trabalhando com grama. Como o meu preço é preço de quilo e não preço de grama, eu preciso dividir isso daqui por 1000. Então a gente pega esse valor aqui, pega esse resultado e divide por 1000. Então qual é a conta que vai fazer a gente chegar naquela tabela 4? B transposta vezes A vezes C vezes 1000. A alternativa correta aqui é a alternativa E.